Shalom Brahá, comentário aqui da Haftará, da Parashá de Vayeler, no ano 5783. Volta, Israel, para o eterno teu Deus. Oséias 14, a partir do versículo 2. Pois caíste pela tua iniquidade. Tomai convosco palavras e voltai para o eterno e dize-lhes: perdoa toda iniquidade, aceita em troca o que é bom. Assim ofereceremos em lugar de novilhos as preces dos nossos lábios. A Síria não nos salvará, não montaremos em cavalos, nem diremos mais a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus, porque só em ti o órfão alcançará piedade. Curarei a sua apostasia, amá-los-eis voluntariamente, porque a minha ira se afastou deles. E serei para Israel como orvalho, que brotará como a rosa e lançará suas raízes como a dos do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, e a sua formosura será como a oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se abrigavam às sombras voltarão, e se vivificarão como cereal, e florescerão como a videira, e a sua fama será como o vinho do Líbano. Quando o Efraim disser que tenho mais com os ídolos, eu lhe responderei e cuidarei dele. Eu sou como cipreste verde, de mim provém o teu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas, quem é inteligente, que a saiba, que os caminhos do Eterno são retos, e os justos andarão deles, mas os transgressores tropeçarão, porque não andarão neles. Ou seja, se você viu o comentário, que nós fizemos hoje da Parashá Vayeler, isso aqui fala exatamente isso. Quando Israel se afastou dos mandamentos de Deus, todo mal vem sobre ele. E esses mandamentos, de uma forma clara, é para todo o universo, para todas as pessoas. Há estatutos que são só para os judeus, há estatutos que são só para os levitas entre os judeus. E há estatutos que são só para os Koanim, ou seja, para os sacerdotes que estão entre os levitas. Mas os mandamentos de moral, de ética, de estrutura social e familiar é para todo o universo. E toda vez que nós nos afastamos deles, tudo desmorona em nossa volta. O que acontece, como eu falei antes, as pessoas ficam procurando coisas mágicas para mudar suas vidas. E na verdade é simples. Veja onde é que você caiu, como está escrito. Coloca um marco ali, aqui eu caí. E vamos começar a consertar a partir desse ponto. Não é fácil. Muitas vezes nós precisamos de ajuda de outras pessoas para poder fazer isso. Isso é bom porque o Senhor nos fez um corpo. Em Sukkot nós vamos ver, como já foi falado, sobre a questão dos elementos. Exatamente, nós precisamos estar juntos. Um ajudando o outro, um protegendo o outro, mas trazendo cura de verdade através desses mandamentos, através de consertar nossas vidas naquilo que a gente tem feito para melhorar e aquilo que a gente não tem feito passar a fazer. E se tem feito errado, nos arrepender e mudar de direção. É muito mais difícil olhar para dentro de si e reconhecer o seu erro do que pedir para alguém orar para você ou fazer uma ministração para você e você ter um êxtase, seja qual for, e achar que está curado. A emoção, ela vem depois de uma ação bem feita, ou seja, ela é alegria, é netzach, a alegria da realização que foi feito antes, com sabedoria, com conhecimento, com discernimento. Depois com bondade, com restrição e equilíbrio. Netzach vem depois disso tudo. Mas muitos querem ter a emoção antes de ter todas essas atitudes. Isso não existe. Isso é chover no molhado, como se diz. Você tem um momento de efusão, mas depois continua tudo do mesmo jeito, porque você continua praticando as coisas que você não deveria praticar igual antes. Então, que cura que você teve? Então, quando você começa a consertar seus passos,
você começa a consertar suas atitudes, mudar seus valores, aí sim a cura começa a chegar. O negócio de falar no céu não tem McDonald's. Ou seja, não adianta você chegar pedindo drive-thru e já te entrega o pacotinho pronto, não. Você tem que aprender a cozinhar. Você tem que aprender a plantar. Você tem que aprender a transformar a semente da plantação em algo que você vai comer. Ver o fruto amadurecer, é tudo um caminho. Mas quando você começa a caminhar, começa a estudar, entender, por isso nós estudamos. Não estudamos para mostrar para os outros, eu fiz teologia, né? Ou eu fui lá para Yeshiva. Não. Você estuda para aprender. E você aprende para colocar em prática. Você coloca em prática para colher resultados. Esse é o processo. Você estuda, apreende aquilo, coloca em prática e colhe o resultado. Esse é o processo normal que todo mundo tem que aprender a fazer. Isso que o senhor está falando aqui. Volta ao Israel, né? Pois caíste pela tua iniquidade. Levanta, lava, fica novo e segue reto. Segue fazendo o que é certo. Continuando, agora aqui na parte Askenazi, né? Joel 2, de 11 a 27. E o Eterno elevou sua voz diante do seu exército, porque era muito grande seu acampamento e poderoso para cumprir a sua palavra. Pois grande é o dia do Eterno e muito temível, quem poderá suportar? Ele está falando aqui de Armagedon. Agora, também diz o Eterno, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejum, pranto e lamentação. Rasgai vossos corações, mas não vossas roupas. E voltai ao Eterno vosso Deus, porquanto ele é misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande benignidade, que reconsidera sobre o mal. Quem sabe ele se volte, reconsidere e deixe atrás de si uma bênção, uma oferta e uma libação para o Eterno vosso Deus. Tocai o chofar em Sião, promulgai um jejum, proclamai uma assembleia solene. Está falando de Yom Kippur. Veja que quando nós estudamos sobre as festas, começamos a falar, quer dizer, começamos a estudar, a falar sobre isso. Falando lá de Zacarias 14, né, falando sobre essa guerra que vai acontecer do verão ao inverno, vai acontecer de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, e aí Sukkot vai ter que ser obrigado para o mundo todo depois disso. Aqui ele está falando que vai haver esse jejum. Ou seja, ele está colocando para a gente de uma forma metafórica para o dia de hoje aquilo que vai acontecer no futuro. Então nós temos todos os dias lutando contra a nossa má inclinação e contra a consequência das atitudes ruins que nós tomamos, que nos cercam, que tentam nos destruir. O Senhor fala, se arrependa, muda de direção, mas vamos proclamar um jejum. Porque você tem que matar a sua alma nisso. Você tem que matar, não a sua alma, mas sua Yetzirah, anulá-la. Anular aquilo que está te dominando. O mal que está dentro de ti que está te dominando. E muitas vezes esse mal, sempre esse mal, é o seu lado animal. Então o jejum existe exatamente para isso, para você calar esse lado animal. Porque você não vai satisfazer sua carne nem com comida, nem com bebida, nem com sexualidade, nem vendo coisa que não presta, escutando o que não presta, e muito menos falando o que não deve. Então o jejum é ligado a tudo isso. Porque não adianta a pessoa ficar sem comer e ir para a televisão ver o que não presta. Ou ir conversar com pessoas, coisas que não servem. Ou escutar o que não deve. Então não é só comer ou beber. Tem tudo a ver com isso. Então esse santo jejum, esse tocar o shofar, porque o shofar desperta a nossa alma. Então aqui todo um trabalho, são todas ferramentas para despertar a nossa alma, assim, nos dar força para fazer o que nós devemos fazer. Olha que ele fala mais. Tocai o shofar em Sião, promulgai um jejum, proclamai uma assembleia solene, reuni o povo, congregai a assembleia, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam de peito, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo.
Chorem os sacerdotes, ministros do Eterno, entre o pórtico e o altar, e digam: apieda-te do teu povo, Eterno, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque é onde dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Eterno terá zelo por sua terra e se compadecerá do seu povo. Já vi essa parte tocada em músicas que faz um sucesso tremendo no meio evangélico, mas as pessoas estão escutando, não estão entendendo nada. E provavelmente muito menos quem está cantando. Isso é para transformar a sua alma. Isso não é para você ter uma emoção num festival de música gospel. Isso é para você trazer para dentro da sua alma e enxergar realmente aquilo que está ruim dentro de si. E querer corrigir, querer consertar. É um processo de anos, onde nós vamos tocando ponto por ponto, e vencendo batalha por batalha, até que a gente chegue realmente, como está escrito, a estatura do varão aprovado. A estatura da pessoa que busca realmente ser aprovado. A emoção vem depois daquilo que foi conquistado. Mas vamos lá. E o Eterno responderá, dirá ao seu povo: eis que vos envio o grão, o mosto, o azeite, dele serei fartos, e não vos entregarei mais opróbrio entre as nações. Está vendo? Aqui é o resultado. E o gafanhoto que vem do norte o removerei para longe de vós, e lançá-lo-ei numa terra seca e deserta. A parte da frente da nuvem de gafanhotos lançá-la-ei para o mar oriental, e a parte posterior dela para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá o seu fedor, porque fez grande mal. Está falando do exército dos inimigos que vão contra Jerusalém no Armagedon. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Eterno fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a videira produzirão com vigor. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Eterno vosso Deus, porque vos dará a chuva na justa medida, e vos fará descer a chuva temporânea serôdia como outrora. E as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de moço e de azeite. Restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta que rói a verdura, que rói o grão, que rói as frutas, os quais são o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente até fartar-vos, e louvareis o nome do Eterno vosso Deus, o qual obrou para convosco maravilhosamente. E o meu povo jamais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Eterno vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Então toda essa promessa, essa maravilha está lá em cima. Congrega o jejum, conserta seu caminho, solta os outros deuses, solta aquilo que você acha. A idolatria está na questão da mágica, você querer que uma situação vai te corrigir sem você fazer esforço nenhum. Porque fala, no lugar de novilhos, vamos trazer nossas orações. Porque muitos acham que simplesmente ofertar, ou porque é dizimista fiel, a bênção tem que alcançar. Sim, desde que você faça todas essas coisas e mantenha os seus valores, as suas atitudes corretas, aí sim vai ser impossível você não ser abençoado. Porque se você é fiel no seu dízimo, ou seja, da forma como você entende, seja cristão ou judeu, se você faz o sedacá, você ajuda as pessoas, se você ajuda as entidades, essas empresas de ajuda dos outros, e tem uma vida correta, e cumpre os mandamentos de Deus, a verdade tem que te alcançar, a bênção tem que te alcançar. Se não está alcançando, alguma coisa está acontecendo, talvez algo que esteja oculto, ou talvez o tempo está para chegar ainda, mas com certeza a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Então tudo que está colocando aqui em Joel, isso aqui nós estamos falando de Joel, desse grande jejum, já escreveram até livros sobre esses gafanhotos aqui. Sabe? Mas eu não vi ninguém falar que isso tudo acontece porque você deixa de fazer aquilo que Deus te falou. De fazer, de ter o caráter verdadeiro, de ter os valores verdadeiros, de cumprir esses mandamentos, do menor que seja. Desde amar o próximo,
desde ajudar o irmão que está caído, até sustentar o mendigo, a viúva, o órfão, até guardar o Shabat comer certo. Então isso é que o Senhor fala, o próprio Jesus fala, né, lá no Sermão do Monte, aquele que não cumprir um desses mandamentos, por menor que seja, ensinar errado, você é chamado menor no reino dos céus. Então para pensar se isso não é para o cristão também. Ou você que é um descendente que não sabe para onde que vai. Olha para a sua alma. Olha para esse raio de sol que está dentro de você. Se você está fazendo brilhar a poeira ou não. E terminando, agora na parte Sefaradi, que é Miqueias 7, 18 a 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e passa sobre a transgressão dos que restam da tua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, segurará com força nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados à profundeza do mar. Torna a realidade o que prometeste a Jacó, pois isso é recompensa da bondade de Abraão, que juraste a nossos pais desde os antigos dias. Ou seja, nós temos que lembrar a Deus a promessa que fez aos nossos pais. Porque se nós andamos certo, essas bênçãos têm que nos alcançar. Tem que nos alcançar. As suas atitudes falam diante dele, as suas atitudes falam para ele quem você é. O seu coração, os seus desejos do seu coração, os valores do seu coração falam para ele quem você é. Então, por isso é que você tem que se mudar de dentro e de fora. E que realmente este ano seja um ano de realização de cura maravilhosa para você e toda a sua casa. E onde você for, o raio de sol vai brilhar e todas as poeirinhas vão brilhar também. Shana Tová, Umeterká, Hatmá Tová, seja inscrito e selado para o ano novo bom e doce. Shalom Braha.